Vamos começar já falando primeiramente, claro, nossa querida primeira notícia. Já vamos falando mal da Nintendo logo no começo já, só por questão de hábito mesmo, porque falar mal da Nintendo é algo normal aqui no nosso programa. Todo final de semana a gente fala alguma coisa mal da Nintendo até a hora que ela aprender a fazer um console de verdade, né? Olha, o Switch, quando ele é modificado, você consegue rodar ele, consegue rodar alguns jogos de PC diretamente nele, porque existem, como a gente já sabe, eu não estou falando nada aqui que ninguém saiba, tá, ô Nintendo? Tá bom? Vocês vão ver querer falar que tá mudando as coisas aqui, que tá falando coisa que não pode, e que a gente tá fazendo isso, que a gente tá fazendo aquilo. Fica na tua aí. Porque é o seguinte, existem muitas pessoas que gostam de pegar o hardware da Nintendo e modificar, colocar um pouco mais de memória, né, Nintendo? Vê se você aprende com os caras. Coloca um pouco mais de memória, melhora a placa de vídeo dela, né não, Nintendo? Aí coloca um processador um pouco melhor, né, Nintendo? Ou dá um overclock no processador, dá um jeito lá de fazer, né não, entendi. E aí o que acontece? Um rapaz, ele resolveu colocar 8 GB, ele subiu, né? A memória quase dobrou a quantidade de memória para 8 GB e subiu também os clocks do processador para 2.6, né? Ou melhor, ele subiu os clocks do CPU para 2.6 e da GPU ele subiu para 1.26 GHz. Então ele melhorou bastante. E aí o que aconteceu? Ele decidiu fazer alguns testes ali, né, no Nintendo Switch para ver, se realmente melhoraria. Só que é o seguinte, muitos dos jogos que ele tentou rodar ali no Switch modificado não conseguiu manter sequer a casa de 30 FPS em jogos antigos, só para você ter ideia. Entre os jogos estão Watch Dogs, né, o primeiro Watch Dogs, não estou nem falando do segundo, é o primeiro Watch Dogs. Tem também Far Cry 3 também, que ele tentou rodar, né? E o que aconteceu? Entre boa parte desses jogos antigos, entre os 13 jogos antigos que ele decidiu rodar, o FPS do console ficou abaixo dos 20, só para você ter ideia. Tá? Isso em todo o trecho ali inicial testado. Em Final Fantasy VII Remake, tem muitos engasgos que aconteceram durante a ação e acabou inviabilizando então a jogatina da galera. Mesmo em jogos mais antigos ainda, como Castlevania, Lords of Shadow, Devil May Cry 4, Tomb Raider Legend, Fallout New Vegas, esses jogos começaram a rodar a 40 FPS, só que a experiência ficou instável porque aquela coisa, né? A linha de frame rate subia, descia, e aí ficou complicado pro pessoal jogar. Então, mesmo quando você tuna o seu Nintendo Switch, você não consegue rodar jogos nem antigos ainda para computador. É por esse motivo, ô Panetone, que eu prefiro ficar, sabe com o quê? Com o meu Switch Pro lá na minha casa, que eu utilizo. É uma pena que o Switch Pro que eu tenho lá na minha casa, o pessoal já não tem mais como deixar rodar, né? Porque eles, infelizmente, pararam a construção, pararam o desenvolvimento do Switch Pro. Mas eu acho que ainda é possível, pelo menos, eu rodar alguns jogos que já estavam disponíveis antes e, quem sabe, também rodar até Super Mario RPG Remake, que eu tô muito afim de rodar. Depois tem que ver com você como que fazer pra rodar ele lá no meu Switch Pro. Então, velho, vamos lá. Essa parada do Switch Pro aí, depois, assim, off, eu vou te falar umas coisas. Você tá ligado qual que é o meu Switch Pro, né? Você tá ligado. O Switch Pro é o que eu uso normalmente também. Porque o meu Switch Pro... O meu Switch Pro, ele é completamente overclockado. O meu Switch Pro, ele tem um i5 6400 e tem uma GTX 970 com 16 GB de memória. Esse é meu Switch Pro. Só comentar uma coisa, que meio que sendo o advogado do diabo, mas não necessariamente, porque eu vou falar mal logo depois, mas, tipo, pelos testes que fizeram, é meio justificável não rodar bem, porque qual que é a palavra? É uma plataforma bem antiga já de processadores que eles usam e é uma coisa portátil, saca? Mas agora vamos a outra parte. A parte engraçada disso, mesmo defendendo esse caso, é que, tipo, beleza, entendível, eles não estão rodando o jogo nativamente. Eles estavam usando o emulador da arquitetura do Windows para poder rodar. E não rodou bem, certo? E isso estamos certos nisso. Não, tranquilo. Só que a parte engraçada é que estão fazendo teste com esse mesmo emulador nos celulares Android.
E tem celular que já tá tancando, tipo, GTA V a 1080p 60 travado, mano. Sem nenhum problema. Agora vamos esperar o Switch 2, que tá pra ser anunciado aí, que aliás é muito bom agora que todo evento da Nintendo eles têm que colocar escrito lá: não espere nada do Switch 2, não vai ter nenhuma notícia, porque o pessoal já tá maluco querendo alguma coisa. E, mano, talvez seja melhor, talvez aí venha até joguinhos melhores pro nosso Switch Pro, assim, sabe? Vai que, pô, imagina a gente ter o Switch 2 Pro agora também, tio. Pô, Aí vai ser bom, viu? Aí vai ser bom. Só que o problema é que o meu Switch Pro 2 ele vai continuar com a mesma configuração. Ele não vai alterar muita coisa. Eu espero que o Pro da Nintendo, o 2 da Nintendo, seja melhor. Mas o meu Pro vai continuar com a mesma configuração. Mas pode ser que aí tenha uma otimização melhor, né? Até pro Switch Pro, não sei. Pode ser que venha novidades. Pode ser que eu talvez te mande notícias depois, assim, que fica assim, embaixo dos panos, assim, de coisas novas do Switch Pro, essas coisas assim, sabe? Tipo, alô Nintendo, tamo junto. Mas eu sei, mas eu tô ligado que a galera que assiste a gente depois fica falando assim, mas vocês estão falando não sei o que de Roar, tá ligado? Roar! Uhum. Tá ligado que eu tô falando? Roar! Yeah! Marujos! De Sea of Thieves, nós vamos. A galera tá falando ali, vocês estão falando de Sea of Thieves, mas cara, velho, realmente não vale a pena você ter um Switch. Não vale a pena. Eu lembro que um cara lá da TV lá que eu trabalho chegou até a comprar um Switch e falou: eu vou emprestar ele pra você porque eu já joguei tudo, não tem mais nada pra jogar. Mas geralmente fica por isso mesmo. Estão falando de One Piece, é? Isso. É que você fez assim, isso. One Piece. Uhum. É no estilo One Piece pra você pegar isso daí. E eu posso falar como é que o Luffy fala? Eu ainda vou ser o rei dos piratas. Então. Tipo isso. Então. Só falta um pouquinho pra ele passar o PS2, né? Não, mas eu não sei se vocês viram que eu postei no Instagram o meme que eu coloquei. Aí aparece o Luffy e você é o rei dos piratas. Né? Aí tem o Jack Sparrow. Não, quem é o rei dos piratas sou eu. Aí aparece o PS2. Esse aí não tem como, mano. Todo mundo já... Quem não usou pirataria no PS2 que atira a primeira pedra, mano.